Está começando mais um Instruído na Verdade. Graças, pais amados, estamos começando mais um Instruído na Verdade. E nesse Instruído da Verdade de hoje, nós vamos finalizar o nosso módulo Vida Cristã, né, do nosso curso aí sobre vida cristã, que nós estamos aí, diversos vídeos, né, relacionados à vida cristã, como os 3 níveis da vida cristã, como acessar a graça de Deus, né, a tentação é humana, né, sobre a tentação na vida do cristão. Nós falamos, entre outros temas, e não podia deixar de falar desses 3 assuntos importantes aqui que nós vamos falar, assim, não tão profundamente, mas que você precisa ficar ciente, porque ele é fundamental para uma vida cristã de sucesso, que é a fé, a oração e o Espírito Santo, né? Nós vamos aqui falar meio que por cima aqui, né? Só para termos um conceito dessas 3 coisas importantes na vida cristã. Por que somente um conceito? Porque você pode ter acesso um pouco mais profundo, né? Já quero te aconselhar você fazendo o nosso outro curso, que também é gratuito, online, que é a imersão código de valor, que te conduz, né, a uma vida mais profunda com Deus de resultado, onde nós falamos um pouco mais sobre essas questões sobre os frutos do Espírito, oração, fé. Ali nós vamos um pouco mais profundo. É bom você também fazer este outro módulo, que é imersão código de valor, a transformação de um novo ser. Voltando aqui para nós, aula de encerramento, nós vamos falar de fé, oração e Espírito Santo, sobre esses 3 conceitos, para finalizar esse módulo e você ter uma vida cristã boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Amém? Então, primeiro vamos falar sobre fé, né? A fé, no hebraico, ela é usada uma palavra emuná, né? Principalmente no Antigo Testamento. E essa palavra tem alguns significados importantes, né, na raiz dessa palavra, que é firme, fixo, confiar, fidelidade, treinamento e confirmar. Ou seja, não é simplesmente crer, não é simplesmente eu acredito. Você tem que ter uma fé firme, uma fé fixa, né? Fixada em Deus, firme em Deus, uma fé que confiar, que confia verdadeiramente em Deus, independente das circunstâncias, das adversidades. Né? A fé cristã, a vida cristã, ela promove isso, uma fé firme, fixada no seu Deus, né? E uma fé que confia plenamente no seu Deus. Também tem a fidelidade. Independente das propostas, independente do ambiente, independente das circunstâncias, você tem que permanecer fiel à sua fé em Deus. Também tem o treinamento, que é o que nós sempre estamos falando. A fé ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer cada dia mais e mais. E também aqui está a palavra confirmar, né? A fé ela tem que ser confirmada todos os dias. Nós temos que confirmar a nossa fé, que nós verdadeiramente acreditamos neste Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, e agindo ele ninguém pode impedir. Então, a fé, ela tem, né, não é somente crer, acreditar, não, mas ela tem que ser firme, fixada, ela tem que ser uma fé que verdadeiramente confia no seu Deus, com fidelidade, né, e treinada todos os dias. Nós temos que colocar a nossa fé em ação, né? E aqui também vamos falar um pouco, ainda falando sobre fé, a definição de fé, né? Então, para concluir essa parte de fé, vai ser uma aula rápida, né? Que é mais para dar uma conclusão, né? Uma base de finalização entre tudo que você já aprendeu até aqui nas outras aulas. Então, vamos continuar falando de fé aqui, a definição de fé, né? O que é a fé? Aqui nós definimos: a fé é o alinhamento do natural com o sobrenatural em ação, né, com base ali em Hebreus 11, que diz: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, tu vê um alinhamento do natural com o sobrenatural. Aquilo que eu posso fazer com aquilo que eu não posso fazer, que só Deus pode fazer. A fé, ela junta, ela une essas duas coisas. Isso quer dizer que a fé não é simplesmente esperar. Eu acredito, não é simplesmente um pensamento positivo, mas sim é algo que te fortalece como combustível para você entrar em ação e trazer à realidade aquilo a qual é o propósito. E para que serve a fé? Aqui, Hebreus 11:6. A fé serve para agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui também, Hebreus 10:38. A fé serve para viver. O texto diz: o justo viverá da fé. Romanos 4:17.
A fé serve para trazer à existência o que não existe. Então, a fé, ela não é simplesmente um rito, um acreditar, volto a falar, mas é um estilo de vida, né? A fé é um estilo de vida. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um estilo de vida. E aqui, qual o tamanho da fé? A fé tem que ser grande. Por isso que nós falamos do significado da palavra fé no hebraico, e ali está o treinamento. O treinamento é para isso, porque a fé, ainda que ela venha iniciar pequena, ela tem que crescer. Né? Que, né, alguns outros vídeos nós explicamos isso no texto, né, dessa questão, a fé como um grão de mostarda, não quer dizer o tamanho do grão de mostarda, mas sim o desenvolvimento dele, que cresce muito, né, e isso é o que Deus espera da nossa fé, que nós tenhamos uma fé crescente, que venha crescer a cada dia. Como adquirir fé? Ouvindo e praticando a Bíblia. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus Cristo, a pregação de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso vai fazer você ter fé, crescer em fé cada dia mais e mais. Então, a fé é algo super importante para uma vida cristã. Não tem como ter uma vida cristã positiva se não tiver fé. O justo viverá da fé. O teu estilo de vida, o estilo de vida de uma vida cristã é ter fé. Então, o primeiro ponto dessa aula aqui, final, né, desse módulo, é fé. Você precisa ter fé, senão não adianta nada do que nós falamos antes, nas aulas anteriores, se não tiver fé. A fé é o alicerce do cristão. Outro ponto importante é a oração. E rapidamente, né, nós todos, quando entram numa vida cristã, sabem a importância da oração, tem normalmente experiência com oração. Porém, eu quero aqui destacar algo que eu estou sempre falando também, sobre que eu coloco 5 alicerces para você ter resposta na tua oração, né? A tua oração tem que trazer essas informações. Primeiro é o crer, que é justamente a fé. Você não pode duvidar, você tem que acreditar naquilo que você está colocando diante de Deus. Porém, tem alguns outros princípios importantes, por exemplo, constância. Né? A palavra de Deus diz, todos esses 5 pontos aqui são ensinamentos do próprio Jesus, né? Que ele fala, nós no curso que eu falei no início, né, a imersão Código Falou, nós explicamos cada versículo, né, ali onde se trata esses 5 pontos. E a constância, você não pode desistir e parar na primeira vez. Você tem que ser insistente na sua oração. Jesus, ele ensina isso. Também é importante a questão do secreto. O terceiro ponto é o secreto, que é onde você vai ter intimidade, transparência, sinceridade para com Deus em sua oração. Quarto ponto é usar as palavras certas. A tua oração, ela tem que vir de uma fonte que é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, né? Se a palavra de Deus estiver em nós, tudo aquilo que nós pedimos se realizará, porque nós temos uma fonte boa, né, que é a fonte que vem do próprio Deus para as nossas vidas. Então, as palavras certas, né, que tem que ser usada na oração. E o alinhamento, né, é aquilo que eu sempre costumo falar, que é você alinhar a sua oração com a vontade de Deus. Isso vai potencializar ela e fazer ser realidade na tua vida. Então, fé e oração. E agora, algo super importante também, que não pode faltar na vida do cristão, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, eu coloquei aqui pelo menos 4 pontos aqui importantes para destacarmos e entendermos um pouco como funciona essa questão do Espírito Santo na vida do cristão, né? Dessa vida cristã agora que nós estamos trilhando. Primeiro, receber. Segundo, encher. Terceiro, revestir. E quarto, transbordar. Essas 4 linhas que você pega para a tua vida, para você entender como vai ser a ação do Espírito Santo nessa sua vida cristã. Né? Você se propôs a ter essa vida cristã, você aprendeu como enfrentar a tentação, você aprendeu os 3 níveis da vida cristã, como acessar a graça de Deus. Agora você vai pegar esses 4 pontos aqui importantes sobre o Espírito Santo. Primeiro, receber. Olha o que diz Efésios 1, versículo 13 e 14. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, que é a versão A Mensagem, porque ela traz aqui algo que eu gostei e quis compartilhar com vocês. Olha o que diz aqui. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com assinatura
e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Uma vida que venha louvar e glorificar a Deus. Então, o primeiro ponto é receber o Espírito Santo. E o ponto aqui chave, importante de coisar, eu sei que eu tenho que ter o Espírito Santo, mas muitas pessoas se enganam quando eu recebo o Espírito Santo. Qual é o momento? E aqui, Paulo está explicando aqui nessa carta aos Efésios, que ele diz, é quando nós cremos, ouvimos a verdade, a palavra de Deus e cremos nela, a mensagem da salvação. Ou seja, é no ato da conversão, quando nós de coração aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e iniciamos o processo da regeneração, da transformação. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O selo, né, que é o Espírito Santo, o selo da parte de Deus, né, que é o que testifica tudo aquilo que virá. E o que virá? O próximo passo, que é encher. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é bem simples de entender se você olhar com a lente certa. Né? A Bíblia ela relata que tem o fruto do Espírito. Ou seja, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que se alimentar, se encher do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, biblicamente, né, ele é dividido em algumas partes importantes, para nós entendermos melhor do que nós temos que ser cheio para ser cheio do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu falo, nesse outro curso, Imersão Código de Valor, eu falo um pouco sobre a definição de cada um deles. É por isso que é importante você depois, se você não fez ainda a Imersão Código de Valor, depois você fazer. É também gratuito, é liberado, né? Ou se você está na plataforma aqui, já tem um módulo lá. Caso não, tem no nosso canal, né, Instruído na Verdade. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito. Se eu sou cheio do fruto do Espírito, eu sou cheio do Espírito Santo. Se eu tenho amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 2 aqui eu coloco em destaque para, né, ir para o próximo ponto, que é amor e domínio próprio. Você precisa, o cristão ele precisa ter esses 2. Tudo que ele fizer tem que ser com amor. E ele tem que ter o domínio próprio para controlar as suas emoções e tomar as decisões certas e não dar brecha para o inimigo. Né? Como nós falamos na outra aula, né, quando nós falamos da questão que a tentação é humana, né, ali o domínio próprio que decide. Quando você tem domínio próprio, você sempre vai optar pelo escape de Deus e não vai cair na tentação. E o amor, porque nós temos que fazer tudo com amor. É o que nos leva para o próximo ponto, que se for sem amor, vai acontecer um estrago na nossa vida cristã e provavelmente danificar também outras vidas, se faltar o amor, que é revestir. Entenda bem, Jesus, ele fala, ele já ressurreto, ele sopra o Espírito nos discípulos e faz a promessa para que eles ficam pede para que eles fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E o texto diz em Atos 2 que quando isso acontece, eles foram cheios do Espírito e revestidos do poder. Né? O Espírito veio como forma de fogo no dia de Pentecostes. Então, enchermos foram cheios do Espírito. Nós já entendemos que encher do Espírito é ser cheio do fruto do Espírito. E o que é revestir de poder? São os dons espirituais, que são fé, cura, milagre, falar em línguas, conhecimento, sabedoria, entre outros. Né? A palavra de Deus ela lista os dons espirituais. Mas esse é o revestimento. Só que é muito importante você primeiro ser cheio do Espírito para quando vir esse revestimento de poder, que é a arma de entrega, você não vem entregar frutos da carne, mas vem entregar o fruto do Espírito. Né? O amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Vem entregar uma palavra verdadeira que vem de Deus, com atributos que vêm de Deus. Né? Então, ser cheio de poder, para mim ser cheio de poder
e executar com perfeição aquilo que Deus quer fazer na minha vida, primeiro eu tenho que ser cheio do fruto do Espírito. Então, revestir os dons espirituais na minha vida. E por último, para fechar aqui essa parte, fechar, né, na verdade, essa aula, é o transbordar. O que é o transbordar? Uma vez que você tem o Espírito Santo, está cheio do fruto do Espírito, tem os dons espirituais, que é a arma de entrega, você vai começar a transbordar tudo isso na vida de outras pessoas. Vai começar a abençoar vidas, abençoar pessoas, levando Deus para essas pessoas, compartilhando aquilo que Deus fez na tua vida com essas pessoas, povoando o reino de Deus. Esse é o objetivo da vida cristã, povoar os céus, o reino de Deus. Então, que nós possamos ter uma vida cristã voltada para as Escrituras, instruída, né, pela a palavra de Deus. Esse é o segredo, ser instruído pela verdadeira palavra de Deus. O que me lembra de te dar outra dica, né, que é você também ler o livro Instrução. Por quê? O livro Instrução, né, Instruções Bíblicas para Interagir com a Graça de Deus, 80% do conteúdo destes videoaulas, né, daqui do módulo Vida Cristã, está neste livro. Então, né, este livro é um livro de resultado de mais de uma década de estudo. Nós colocamos tudo aqui para edificar a tua vida. Então, podendo ler, né, leia Instruções Bíblicas para Interagir com a Graça de Deus. Então, esse foi, né, o nosso encerramento aqui do nosso módulo Vida Cristã. Espero que Deus tenha falado fortemente na tua vida e você tenha uma vida cristã servindo a Deus, pertencendo a Cristo e sendo abençoado em todas as áreas da tua vida. Amém? Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.